Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec de Queimados. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos, neste domingo, então, estudar do livro dos Espíritos, das perguntas 166 até 199. Essas perguntas nós dividimos conforme os itens que Kardec as separou. Ele as separou da seguinte maneira. Primeiro ele fala na reencarnação, depois na justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, transmigrações progressivas e, por último, a sorte das crianças depois da morte. É essa sequência que nós exatamente vamos adotar. Na pergunta 166, como pode a alma alcançar a perfeição? Essa é a pergunta. E a resposta do Espírito bem curta é a seguinte: sofrendo a prova de uma nova reencarnação. Nós fomos ver as lições relativas a essa pergunta e a essa resposta e vamos observar uma coincidência de linhas de pensamento dos benfeitores no sentido de esclarecer a importância de cada uma das reencarnações. Então, por exemplo, comentando essa pergunta, como pode a alma alcançar a perfeição, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, lição 39, fala assim: falando sobre o amanhã, diz: não esqueças que o bem é crédito infalível no livro da eternidade. E o depois será sempre o resultado do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Não deixe para amanhã o bem que possas fazer. Faze-o hoje. Interessante que quando Jesus enviou os seus apóstolos para as primeiras divulgações, primeiro ele pediu para que divulgasse junto às ovelhas perdidas de Israel, ou seja, junto ao povo judaico que já o esperava. E ele falou assim: vai e pregue, o reino de Deus está próximo. Quando nós consultamos Pastorino, ele fala assim: se Jesus falou que o reino de Deus está próximo, ele não está longe. Durante muitos anos, em reencarnações anteriores, vinculados a outros segmentos religiosos, nós acreditávamos que o reino de Deus estava além das nuvens, que o reino de Deus estava muito alto, num paraíso. Nós sabemos que existem regiões maravilhosas na erraticidade, onde os espíritos mais elevados que conquistaram essa condição estão. Mas, quando Jesus fala que o reino de Deus está próximo, próximo é próximo. Está tão próximo que está dentro de nós. Depende de cada um de nós erguermos esse reino de Deus. Ele não está distante em espaço, ele está dentro de nós para ser erguido, e ele não está distante no tempo. E aqui Emmanuel nos chama a atenção sobre isso. Todo dia é tempo de renovar o destino. Não deixe para amanhã o bem que possas fazer, faz agora. Então o reino de Deus também está próximo em termos de tempo. Não é depois de desencarnar que a gente vai tratar do reino de Deus. É aqui,
aproveitando a reencarnação, porque nós só chegaremos à perfeição se nós passarmos pela prova da reencarnação. Então é isso que Emmanuel está nos chamando a atenção. Joana de Anjos, comentando essa pergunta e essa resposta, fala assim: é expressivo o retorno à carne para refazimento das experiências deixadas à margem. Tantas se fazem necessárias quantas oportunidades de evoluir até chegar à perfeição. Nasce e renasce o espírito em diversos círculos para conquistar e reconquistar afetos. Então, estamos renascendo, estamos reencarnando para chegar à perfeição, para refazer experiências deixadas ao largo, não é? Quando alguém abandona uma família, ele pode estar abandonando nesta vida, mas para a eternidade não. Ele, na realidade, ele vai voltar e vai consertar os compromissos deixados para trás. Quando nós nos desviamos de uma responsabilidade que a nós é dada e somente a nós cabe fazer, e procuramos o caminho do conforto e do menor sofrimento e da menor aflição, nós, na realidade, estaremos só adiando essa possibilidade de refazimento, essa possibilidade de crescimento. Bom, no livro Estude Vida, André Luiz comenta a pergunta 67. A pergunta 67 é a seguinte: finalidade da reencarnação? Responde o Espírito: melhoramento progressivo da humanidade. E André Luiz então nos comenta: provavelmente estamos obscuros de lições sobre a atuação imperiosa das ações passadas. Ou seja, nós estamos sobre a égide do que nós plantamos em reencarnações anteriores, em épocas anteriores. Mas ele fala assim: mas não nos esqueçamos que somos inteligências, com raciocínio claro, e se antigamente nos foi possível colocar em ação causas que neste momento e neste local nos infelicitam, retemos conosco a sublime faculdade de idear, planejar e concluir. Então, Deus nos deu as possibilidades todas de nós vencermos. Nós é que temos que aproveitá-las. Nós temos um corpo, temos saúde, temos possibilidades de estudar, de crescer intelectualmente, não só no domínio das coisas do espírito, mas crescer intelectualmente também nas coisas da matéria, porque nós levamos a inteligência, como nós vamos ver mais à frente, nós levamos as aquisições intelectuais. Então, vamos aproveitar o tempo, porque nós temos essas condições. André Luiz nos chama a atenção disso. A pergunta 68 e 69 fala do número das existências. Os espíritos falam: são muitas, mas vai variar conforme o progresso de cada espírito, aquele que está progredindo, que está correspondendo. Vamos falar uma coisa bem moderna, que está entregando aquelas solicitações que a vida está lhe oferecendo, e ele está respondendo bem, está entregando bem as tarefas, então esse vai andar mais rápido. Mas os espíritos falam que as reencarnações são muitas, não são poucas. Quem daqui está pela primeira vez na Terra? Nenhum de nós.
Quem acha que está fazendo a última reencarnação na Terra? Está enganado, é aquele que está achando que está pela última vez aqui e o próximo pulo vai ser para um mundo de regeneração. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem Jesus julga, nem julgou, mas prestemos atenção nas nossas possibilidades e atendendo o que os Espíritos estão nos falando lá no Livro dos Espíritos, vamos ver que nós ainda temos muito que caminhar. Essa pergunta, a 169 e 168, são abordadas por André Luiz no livro Estudo de Vida. Então, André Luiz fala assim: aceitar o campo da vivência cotidiana como o educandário mais digno que possamos estagiar e do qual não sairemos se não tiver notas de aproveitamento que nos recomendem às equipes superiores. Interessante, né? Muitas vezes nós não nos referimos a esse planeta abençoado, bonito, esse planeta maravilhoso que Deus nos ofereceu para o reencarne. Muitas vezes nós não nos referimos a ele como uma escola. Muitas vezes nós nos referimos a ele como algo muito penoso. Muitas vezes nós nos referimos a ele como alguma coisa que nos traz muita aflição. E Emmanuel vai justamente nos falar nisso. Emmanuel vai justamente nos falar, no Estudo de Vida, lição 31, vai nos falar sobre essa terra bendita. Olha o que ele nos fala. Terra bendita, terra que tanta vez malsinamos nos dias de aflição ou de ignorância. Nós te agradecemos as dores e as aflições que nos oferece por espólio dos nossos próprios erros e rogamos a Deus nos fortaleça os propósitos. Então, há aflição? Há sofrimento? Há dores? Mas isso são heranças nossas, nossas como individualidade e nossas como coletivo. Nós plantamos lá atrás, estamos colhendo agora. Vamos encarar essas situações difíceis ainda para nós, que um dia nós não as acharemos mais difícil, mas ainda achamos, vamos encarar como uma necessidade, como uma escola onde nós estamos aprendendo e de uma escola onde nós estamos procurando ganhar notas para nós sermos promovidos. A pergunta 170, ele fala sobre a última reencarnação. Quando é que vai ser a última reencarnação? Quando nós tivermos progredido, quando nós já formos espíritos puros. Quando esses espíritos puros, eles podem voltar a reencarnar na Terra, podem, se quiserem, sob a forma de missão, e podem encarnar em outros mundos, né? Ou do mesmo nível da Terra, ou mundos mais adiantados do que a Terra. Nós vamos ver agora o item seguinte, que é o item que trata da justiça da reencarnação. Não vejamos. Qual o fundamento da reencarnação? Pergunta Kardec. Qual o fundamento da reencarnação? Ora, o Espírito responde bem sucintamente: justiça divina.
E continua: o Pai deixa sempre aberta a porta do arrependimento. A toda a humanidade, Deus ama como filhos. Deus trata todos igualmente, com o mesmo amor, com a mesma justiça, mas também com a mesma misericórdia. Elas caminham juntas no tratamento de Deus para conosco. Então a linha é arrepender-nos do que nós fizemos de errado, pedir oportunidade, atendida a oportunidade, reencarnar, reencarnou, vamos caminhar. E lá na frente o nosso destino vai ser resultado de como foi essa caminhada. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 45, Jesus nos fala dessa igualdade, como que Deus nos trata, com essa frase: Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, com a nossa visão pequena, às vezes cerceada pelas ilusões da matéria, né? Nós achamos que alguns são mais privilegiados do que outros. Nada disso. Todos estão no lugar certo. Todos estão aonde devem estar. Olha Joana de Anjos comentando esta pergunta 171, qual o fundamento da reencarnação, no livro Espírito e Vida, lição 4. A pluralidade das existências carnais em face do sofrimento não é só justiça, mas misericórdia também. A recapitulação entre o novo berço e o novo túmulo é importante para cada um de nós. Joana lembra Jesus diante daquele doutor do Sinédrio que estava perguntando sobre o que é nascer de novo. Jesus fala sereno: é necessário nascer de novo. E complementa: o vento sopra onde quer, ouve a voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Se nós observarmos esse sistema reencarnatório, muitas vezes nós não vamos entender, né? Muitas vezes nós duvidamos, nós gostaríamos de ter uma posição melhor, nós gostaríamos de estar num país melhor, num município melhor, nós gostaríamos de ter as coisas funcionando, nós gostaríamos de ter muito melhores gestores, mas nós não sabemos de onde vem nem para onde vão o espírito. O espírito é assim. Veja, as reencarnações que nós temos e que os nossos irmãos de humanidade têm são todas necessárias. Estão ocorrendo no momento exato, no local exato. A marcha da evolução, nessa marcha, continua Joana, o futuro começa hoje. Isso é justiça e misericórdia de Deus. Agora estamos reencarnados. É o agora que interessa. É como agora nós estamos pensando, como agora nós estamos reagindo às situações, como agora nós estamos servindo,
como agora nós estamos participando para diminuir o sofrimento que nos rodeia. Isso é que é importante. É um importante a gente tratar agora. Joana está nos advertindo, né? O terceiro ponto que Kardec aborda é a encarnação em diferentes mundos, né? Então, a reencarnação em diferentes mundos, a pergunta 172, a encarnação ou as reencarnações se dão só na Terra, mas em diferentes mundos? Uma pergunta bem direta de Kardec. Aí o Espírito responde: na Terra não é a primeira e nem será a última, que a gente perguntou anteriormente, né? Quem acha que é a primeira e quem acha que é a última? Nós viemos de mundos primitivos, estamos na classe de mundos de provas e expiações, mais à frente mundos de regeneração, e assim vamos cumprindo a lei do progresso, né? Vamos viver muitas vezes no mesmo mundo, se não nos adiantarmos, para passar para um mundo superior. Isso é a resposta da pergunta 173. Quantas vezes vamos estar aqui? Ele já falou muitas vezes, porque muitas vezes nós deixamos passar as possibilidades, né, de acertar. A 174, tornar a viver na Terra é uma necessidade? Aí o Espírito responde: se não progredir, poderei ir para outro mundo talvez pior do que a Terra. Então, enquanto eu estou reencarnando na Terra, no mínimo significa que eu estou estacionário. Mas, se eu um dia, depois da minha reencarnação, já tiver pintado e bordado por aqui, já tiver prejudicado bastante gente por aqui, então alguém vai chegar e falar assim: olha, vamos pegar o seu adiantamento intelectual e você vai ajudar outros em outro mundo e vai deixar de atrapalhar os terráqueos. Então você vai para um mundo mais inferior para que você possa ajudá-los a progredir. Isso já aconteceu com a Terra e nós vemos André Luiz nos narrando que os exilados de Capela, que foram aos milhões, não foram poucos, vieram numa certa fase do mundo e nos ajudaram a erguer pirâmides. Até hoje o pessoal fica perguntando como é que o povo daquela época, sem os cálculos que aquela época tinha, sem as máquinas que aquela época tinha, conseguiram realizar as pirâmides. Eles não contam com as grandes inteligências que vieram de outro planeta para a Terra passar umas reencarnações e ajudavam o povo que estava por aqui a bastante avanços na farmacologia, avanços na engenharia, avanços no tratamento de doenças, não é? Na infraestrutura de cidades. Então, isso já aconteceu. Edgar Morin tem um livro chamado Os Exilados de Capela. Se você está querendo saber detalhes, esse livro esclarece bastante. Só para nós termos uma ideia, em julho de 2020, agora, 2 meses atrás, nós éramos uma população mundial de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes encarnados.
previsões, pode acontecer ou não, mas previsões são de que em 2050, daqui a 30 anos, nós seremos 9 bilhões e 600 milhões de encarnados. Em 2100, portanto daqui a 80 anos, poderemos chegar a 11 bilhões e 200 milhões de encarnados, com os cálculos que são feitos pelo crescimento da população, como está se verificando. E eu torno a repetir, isso são previsões que podem se cumprir ou não, né? Nós estamos no momento agora numa pandemia que está fazendo com que muitos dos nossos irmãos desencarnem. Nós não sabemos, cada um de nós, como vai chegar até o fim dessa pandemia. Aliás, nós não sabemos nem quando é o fim dessa pandemia, né? Nos prometem tantas coisas e tal, mas nós não sabemos. Temos que nos entregar aos desígnios de Deus. Quem sabe é Deus, Ele que está no controle. Jesus é que está no controle. O que for melhor para a humanidade é que vai ser feito. Então, por dia nascem 261.800 espíritos reencarnando. E por dia desencarnam 109.923. Isso são os dados atuais, com algumas variações pequenas. Como é feito o controle disso? Já pararam para pensar? Como é que se controla isso? Você acabou de dizer que a gente reencarna no local certinho, com as pessoas certinhas que nós necessitamos e temos dívidas. No nosso trabalho, com as pessoas que nós necessitamos e temos dívidas. Na nossa vizinhança, com as pessoas que nós necessitamos e temos dívidas. Como é que faz esse ajuste fino de nos colocar naquele ponto? E veja, fazendo com que nós nasçamos num bairro, mas depois, ou num estado, mas depois nós vamos mudando e vamos encontrando quem exatamente nós devemos encontrar. Aí eu peço a vocês para fazerem uma comparação com algo que é feito pelo homem, e se é feito pelo homem tem os seus defeitos, né? Que é a rede bancária. O seu salário é depositado na rede bancária, então você tem um crédito. Você vai tirando, vai gastando, aí você tem um débito. Aí ele te empresta dinheiro, cobrando juros ou não, e não vamos discutir esse mérito aqui, e ele controla exatamente quando você deve, quando você tem que pagar, dá um prazo, se você não paga, aí ele bota um juros maior, se você paga, parabéns, olha, mês que vem a gente pode oferecer mais para você e tal. Aquela coisa toda que é o expertise da rede bancária. A rede bancária controla tudo por sistemas de computador. Veja, são bilhões de pessoas, são bilhões de contas, né, no mundo todo. Você pode transacionar dinheiro daqui para o exterior, do exterior para cá. Você paga as suas coisas hoje em casa, no telefone. E desconta direitinho o dinheiro da sua luz, da sua água, do seu gás. É lógico que muitas vezes pode haver um ou outro erro, mas de uma forma geral aquilo funciona maravilhosamente bem. Veja, esse é um sistema feito pelo homem, que pode ter seus defeitos. Você imagina como deve ser um sistema feito por Deus e gerido por Jesus, um espírito puro, não é? É maravilhoso. Então a gente entende exatamente que esse sistema nos coloca como as moedas do nosso salário na hora certa, no lugar certo, descontando o que tem que descontar e dando o crédito que tem que dar. Né? Vamos parar por aqui a nossa primeira parte de estudos
e voltaremos na segunda parte com a pergunta 176.